Então, a Aline, ela é advogada, ela é sócia do escritório de advocacia VMCA, né? Ela atua na formulação de soluções jurídicas para as organizações da sociedade civil. Ela é graduada e mestre de Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, né? É uma pessoa que participa aí das redes, nas discussões sobre a sustentabilidade, e aí vocês vão conhecer mais ela. É uma parceira brilhante aí também, que traz muito conhecimento sempre nas intervenções. O Alexandre Isaac, né? Ele é cientista social, tem um currículo gigantesco, mas principalmente ele é formado pela Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Relações do Trabalho pelo DIEESE. Ele trabalhou como líder de projetos no CENPEC, né, que é o Centro de Estudos em Educação, Cultura e Ação Comunitária, de 99 a 2021. Todo mundo até falava, não, quem é o Alexandre? O Alexandre do CENPEC, né? O CENPEC era sobrenome, mas também era isso, Alexandre do CENPEC, era o sobrenome dele, não era Alexandre Isaac. E também o Alexandre ele, representa a ABONG, né? Em várias instâncias aí de participação das organizações. Também foi presidente do CMDCA de Guarulhos, então ele de longa trajetória e vai poder aí nos falar com grande preciosidade sobre a questão da sustentabilidade também, tá bom? Mas quanto mais velho, mais história para contar, né, Aguinaldo? Para contar. E aí nem vou contar que a gente se conheceu quando eu tinha franja, né, na Brasilândia. Então, fazendo trabalhos lá na Brasilândia, né, Alexandre? Mas aí passa a palavra para vocês, tá bom? Obrigada, Aguinaldo. Primeiro, agradecer pelo convite da plataforma. Boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui e vou tentar ser breve, porque também quero muito ouvir e aprender com todos vocês. Bom, acho que também para explicar um pouco... Vou dar um enfoque aqui da minha fala, mas antes, eu passei nos últimos 4 anos, eu fui coordenadora de advocacy do GIF, né, que é um grupo de institutos, fundações e empresas, que apesar da sede do GIF estar aqui em São Paulo, é uma associação de representação nacional, e uma das agendas prioritárias nesses últimos anos do GIF foi justamente um assunto que está dentro aqui do que a gente chama de sustentabilidade econômica, que é a tributação das doações. Às vezes a gente chama isso de TCMD, às vezes a gente chama de ITCD, mas é essa sigla que aparece às vezes no nosso dia a dia. Bom, eu estruturei minha fala aqui em 3 pontos, né? Primeiro, para apresentar o que é exatamente esse problema da sustentabilidade e do ITCMD, sustentabilidade econômica e TCMD. Um segundo ponto para falar de por que a gente debate o fim do ITCMD. E um terceiro, que é o que tem sido feito nessa agenda, que é um resgate do que aconteceu nos últimos anos. Então, primeiro, né, por que é essa agenda de sustentabilidade econômica, como pontuaram ontem e hoje, né, o Aguinaldo relembrou, é um dos eixos da agenda mais ampla do Miroski, né? O que a gente está falando quando a gente está falando de sustentabilidade econômica? A gente está falando da capacidade das organizações se financiarem, né? E a gente sabe que isso é um desafio, né? Tipo, conseguir recurso é um grande desafio. É um desafio, mas também é um desafio interessante, que acho que essa agenda se coloca especialmente, acho que mais forte nos últimos tempos, e daí já é uma avaliação aqui pessoal minha, até pelo processo de complexificação da sociedade civil, né? Pode parecer um pouco distante, mas não está tão distante assim. Até 88, as organizações não podiam existir livremente, né? A gente não tinha livre associação no Brasil, né? Então, só a partir da Constituição de 88, né, com a liberdade de associação positivada, e que não significa que ela está garantida para todos sempre, né? Mas com ela positivada, a gente começa a ter criações de organizações no Brasil, né? E aí, primeiro vai ser, então, a primeira tarefa era queremos nos formalizar, queremos existir como pessoas jurídicas que podem contratualizar, né? E depois vem uma tarefa de, e agora? Como é que a gente se financia? Né? Enfim, não é um debate recente, também não estou aqui falando que é um debate recente, mas
pelo menos, acho que especialmente depois dos anos 2000, acho que tem um pouco mais de, inclusive a partir dos anos 2000, que a gente tem um boom de organizações no Brasil, segundo os dados do IPEA, é também um assunto que surge e que por isso está aí na agenda da plataforma. Bom, quando a gente está falando de captação de recursos, a gente pode discutir de várias formas, tá? A gente pode estar falando de recursos públicos, de acesso a recursos públicos, a recursos privados, a recursos estrangeiros, enfim, tem as organizações, vocês conhecem muito bem, se viram nos 30 aí para captar recursos. E esse momento, além desse desafio estar colocado, né, não ser um desafio recente, a pandemia, sem dúvida, também traz uma dificuldade adicional, né? Pelo menos o que a gente tem algumas pesquisas aqui que eu estava relembrando que saíram no ano passado sobre perspectivas das organizações para financiamento, várias organizações, uma pesquisa internacionais, pesquisas de fora, mas também nacionais, né? As organizações mais de 50% em ambos os casos, no caso aqui do Brasil, uma pesquisa com 65% previam redução de seus recursos num futuro próximo, né? Então, acho que tem uma preocupação grande das organizações de como captar recursos. Bom, e aí, enfim, então, como é que elas podem captar recursos? Então, tanto, né, poder público, doações estrangeiras, doações privadas, e existem vários instrumentos regulatórios que ajudam nessa captação. Então, um exemplo, incentivo fiscal é um instrumento que algumas organizações utilizam para captar recursos. Fundos patrimoniais, né, que a gente recente aí, desde 2019, tem uma lei no Brasil regulando fundo patrimonial, é um instrumento, enfim, também não estou aqui querendo dizer que é um instrumento que todos são acessíveis a todas as organizações, né, mas existe um leque aí de instrumentos disponíveis. Qual é o nosso foco hoje? E aqui é uma das coisas da minha fala, né, aqui, e é um dos temas, né, dentro da sustentabilidade econômica, é a tributação de doação, né? Então, por que falar sobre tributação de doação? Né? E já começo a entrar aqui no meu segundo ponto, de tipo, qual é esse problema? O que a gente tem de dado disponível hoje, a gente não tem dado detalhado sobre como as organizações se financiam no Brasil. Mas o que tem disponível nos permite afirmar que as doações são, sim, uma fonte importante de recursos para as organizações no Brasil. Tá? Pelo menos, assim, o que a gente tem de dado de recurso público federal, né, dos dados do IPEA, eu vou olhar para eu não falar bobagem aqui, pelo menos em os dados do IPEA de 2020, pouco mais de 7 mil organizações receberam recursos públicos federal. 7 mil organizações não dá nem 1%. Então, assim, a gente não tem nem 1% das organizações existentes no Brasil acessando recurso do governo federal. Claro que tem recurso da União, tem recurso dos estados, tem recurso dos municípios, mas, assim, será que, né, acho que é difícil que 100% das organizações, esses outros 99%, está acessando recurso de estado e de município. Então, assim, primeiro partindo desse pressuposto de que as doações são importantes e são uma fonte de financiamento importante para as organizações. Então, acho que esse é o primeiro ponto de por que debater o assunto da tributação da doação. Um segundo argumento aqui, já no meu segundo, na segunda etapa da minha fala, de por que falar de tributação de doação, é porque o Brasil tem um tratamento tributário da doação muito complexo e muito diferente de outros lugares. Então, a primeira coisa o tributo no Brasil da doação é estadual. Então, a gente tem regras diferentes em cada estado. E aí vira aquela dificuldade quando a gente vai fazer uma doação para alguma organização ou receber. Como é que... E agora? Tributa? Tributa como? Tributa onde? Acho que a Aline caiu. Então, a gente tem esse desafio. E aí, responsável por... Oi? Deu uma cortada, Aline, na sua fala. Ai, desculpa. Então... Mas voltou, tá ótimo. Tá, eu estava falando da tributação, será que isso? Eu falei do tributo ser estadual, e que essa é uma dificuldade. Tá. Então, ser estadual traz um desafio que é esse de ter regras específicas em cada estado, né? Então, vai ter quem recolhe o tributo. Tem lugar que quem recolhe é quem recebe, mas tem lugar que quem recolhe é quem doa. Tem lugar que muda, dependendo de onde está quem doa, onde está quem recebe. Enfim, é uma legislação super complexa e difícil mesmo de entender, inclusive para quem trabalha com isso com uma boa frequência. Então, assim,
é difícil, ela é complexa e ela é singular se a gente for olhar para outros lugares. E aqui estou falando de uma pesquisa que o GIF fez junto com a FGV, olhando para tributação de doação em outros países, porque tinha essa dúvida, será que só aqui no Brasil é essa coisa tão difícil, né? E olhando para outros países, o que a gente vê é que a tributação de doação, ela ou não acontece, tem alguns países que não chegam nem a tributar, né, doações e heranças, ou quando elas acontecem, a tributação está focada ou na herança ou nas doações privadas, né? Ou seja, doações entre pessoas da mesma família, né? Que é aqui que é a ideia de, sim, se você está mantendo um recurso dentro de um mesmo núcleo familiar, talvez faça sentido você, né, tirar uma parte desse recurso e doar para o interesse público amplo. Por isso, tributar. Agora, quando você está abrindo mão desse recurso, né, privado para doar para uma organização sem fins lucrativos, e aqui seja, né, pode ser uma pessoa física, mas pode ser também uma pessoa jurídica. Por que tributar essa doação se as organizações já trabalham com causas de interesse público e você está doando para uma causa de interesse público? Né? Então, essa é a lógica. Então, não essas doações que a gente chama, às vezes, né, de as doações para as organizações, que são as doações de interesse público, elas, na maioria dos países que foram estudados, não são tributadas. Foram olhados 75 países nessa pesquisa. Depois eu mando aqui o link da pesquisa. E nesses 75 países, só 2 países tributam as doações para as organizações, como o Brasil, que é a Croácia e a Coreia do Sul. Os outros todos ou isentam, né, ou nem chegam a tributar. Então, esse é meu segundo argumento de por que faz sentido a gente discutir, né? Porque é um tratamento muito único que o Brasil tem se a gente olha para outros lugares, né? E um terceiro ponto é por conta também do impacto de quanto se arrecada com doações, né? Então, assim, é muito difícil a gente fazer um cálculo de o quanto que tributar essas doações significaria um retorno para o que as organizações trazem do retorno para a sociedade, né? Assim, é sempre uma conta um pouco mais complexa. Mas o que a gente consegue olhar é quanto que será que arrecada com esse ITCMD nos estados, né? Será que se arrecada muito? Porque se a gente está falando de arrecadar tão pouco, faz sentido ficar botando essa barreira, criar uma dificuldade para as organizações e, às vezes, até colocá-las numa situação de fragilidade, porque podem não recolher e daí ficam, né, com receio de algum tipo de controle, fiscalização, enfim, ainda mais nesse contexto que né, a gente tem que... Tá tudo um pouco mais complexo, para dizer o mínimo. Quanto se arrecada? Será que se arrecada muito? E também foi outra coisa que a gente tem dados, e o que a gente foi ver, não de todos os estados, mas alguns estados, e nenhum estado, o que se arrecada com ITCMD com doações para pessoas jurídicas ultrapassa 0,5% da arrecadação total do estado. Então, assim, é ínfimo o que se arrecada com ITCMD nos estados. Bom, e aí... Aline. Claro. A sigla ITCMD, que é gigantesca. Imposto sobre tributo, causa-mortes, imposto sobre doações e causa-mortes, né? Isso, assim, acho que talvez, não falei o sigla, eu já falo a sigla sem explicar, mas ela é uma, bom, talvez ficou aqui né, por que a gente, o que acontece? A gente tributa as doações de interesse público, as doações para as organizações, junto com as doações privadas e com herança. Então, tá tudo nesse bolo, né? Tá tudo nesse bolo, e por isso que a gente tem uma dificuldade de discutir as doações para as organizações, né? Porque ela tá no bolo da herança e das doações privadas. Isso é comum em outros países também, tá? Assim, tratar junto, mas o que eles fazem, por isso que eu falei, os casos que têm isenção, o que eles fazem é isentar só as doações para as organizações, né? Então, eles falam, ó, herança e privada pode tributar, e tributa bem mais que a gente em geral. Agora, a tributação para as organizações, essas aqui não faz sentido tributar, até porque é o que você quer estimular,
né? Por isso que várias famílias, às vezes, enfim, doam recursos quando tem aí alguma herança, né? Em outros lugares, porque é muito tributado se você for manter, às vezes, esse recurso dentro da própria família. Então, passando para esse terceiro... Obrigada, viu, Aguinaldo? E passando para esse terceiro ponto, o que tem sido feito? Então, assim, a ideia da gente falar sobre esse assunto aqui hoje é que, por ser um tributo estadual, faz todo o sentido, né, que a gente discuta a possibilidade de mudanças no âmbito estadual. Né? Na verdade, idealmente, e até tem uma discussão mesmo do que é possível legalmente, é a gente discutir as isenções para as organizações no âmbito dos estados. Se a gente for discutir a não tributação no âmbito federal, a gente teria que discutir uma mudança na própria Constituição Federal, que é bem complexa de acontecer e talvez até tem uma questão estratégica de se seria mesmo um momento. Então, os esforços, né, têm sido para a gente promover mudanças e ampliar as isenções sobre a tributação das doações para as organizações nos estados. E por isso que isso cola muito com a nossa discussão aqui, por ser justamente uma plataforma regional, né? Então, essa é uma agenda legislativa que está completamente conectada com o Estado, né? E a gente tem um histórico, e daí, enfim, eu vou contar, talvez algumas pessoas já conheçam, mas vou pedir aqui a licença de retomar um pouquinho esse histórico. A gente tem um histórico dessa discussão aqui no estado de São Paulo com algumas organizações. Não vou fazer também uma retomada desde o início dessa conversa, porque acho que ela também é bem antiga aqui no estado. Vou fazer ela um pouco mais recente. Da onde estou partindo desse ponto mais recente? Junto com esses projetos da União Europeia, que a plataforma teve aí aprovado, enfim, o GIF também teve um projeto aprovado, e tinha o projeto do GIF tinha uma proposta de promover mudanças regulatórias, inclusive sobre a tributação das doações, o tal do ITCMD. E nesse âmbito, começaram, então, algumas movimentações aqui, ou melhor, começaram não, porque elas já existiam, a gente retomou aqui com fôlego algumas discussões no estado de São Paulo. Então, que foi feito, né? E aí, acho que o primeiro ponto foi essa pesquisa que eu mencionei os dados aqui, né? Tem uma tentativa de ter dados um pouco mais sólidos para a gente poder fazer a conversa com o poder público, porque essa sempre é uma dificuldade, né? O poder público, quando você vai discutir qualquer isenção, né, de tributo, ele vai perguntar, mas quanto que eu estou abrindo mão aqui na minha arrecadação? Né? Quanto que isso me impacta? Então, a ideia era produzir dados sobre esse impacto tributário e também esses dados de será que, né, como é que isso acontece em outros países? Para poder fortalecer o nosso argumento de que não faz nenhum sentido esse tipo de tributação. Então, foi feita uma pesquisa, essa pesquisa foi coordenada pela GV São Paulo, pelo Eduardo Panunzio, e depois, com essa pesquisa em mãos, a gente publicou a pesquisa. Foi uma pesquisa que já foi desenhado propostas bem de como mudar a legislação. Se vocês depois, vou mandar o link, vocês verem lá, já tem até uma proposta de redação que dá para replicar, né, para os estados. E aí, com essa pesquisa, a gente retomou o diálogo com o governo de São Paulo, né? Então, a gente fez várias conversas com o Estado, especialmente com a Secretaria da Fazenda, porque era quem, né, nesses casos, como mais um minutinho, tá ali. Como está abrindo mão de recurso, pode ter um impacto. E o que aconteceu foi, então, onde estamos nesse processo? A gente foi muito bem recebido pelo governo de São Paulo, o governo estadual, tá? Assim, a agenda em si, não colocaram nenhuma objeção, né, em relação a essa mudança. Fizeram algumas mudanças em 2019 mesmo, porque São Paulo já tem algumas isenções de TCMD, mas não é para todas as organizações. É um pouco aquela lógica que a gente replica de fazer por causa. Então, aqui também é a mesma coisa. Em São Paulo, não são todas as causas que têm isenção, são só algumas. E a nossa ideia é justamente ser todas as causas que sejam causas, né, de interesse público. Então, teve algumas mudanças em 2019 para facilitar o procedimento de reconhecimento dessas que já tinham isenção.
Mas a gente continua numa discussão de ampliar as isenções. E no ano passado, em 2020, teve um projeto que ampliava as isenções para todas as organizações sem fins lucrativos ali, né, que se enquadram no MIROSC ali, né? Que aconteceu? O projeto, infelizmente, ele foi mandado pelo governo para a Alesp, mas com um projeto muito amplo, tratando de vários assuntos, e deu muita discussão dentro da Alesp esse projeto, e acabou que ele teve alguns trechos vetados pelos deputados. Um deles foi a parte de TCMD. Não foi vetado justamente por conta do debate com as organizações, né? Pelo contrário, a gente conversou bastante com os deputados, e não foi isso, foi vetado todo o capítulo de TCMD, porque ele implicava, em vários casos, um aumento da tributação. O único caso que não era um aumento era o nosso, das organizações. Então, esse projeto então foi vetado no final de 2020, e a gente tem agora, assim, o governo fez manifestações públicas de que enviaria um novo projeto, ampliando as isenções esse ano para a Alesp. Então, estamos justamente nesse pé de tentar mobilizar com que seja enviado um novo projeto de lei pelo Executivo para a Alesp, ampliando as isenções para as doações para as organizações sem fins lucrativos. Então, acho que é isso. Desculpa, passei um pouquinho do tempo, mas já deixo um gancho, porque como a gente está falando também de mobilização política e articulação, acho que tem tudo a ver com a fala que o Alexandre vai fazer agora em seguida. Obrigada.